Atos, capítulo 8, versículos 1 a 24, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e em Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo. Então Filipe foi disperso junto com essa perseguição. Agora, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então Simão se converteu. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, esse relato aqui, a gente vê a perseguição da igreja, da qual Paulo, que era chamado Saulo até então, fez parte, e a dispersão que teve. Eles estavam em Jerusalém, teve dispersão, foram para outras cidades, no caso aqui Samaria, subindo para o norte, e Filipe fazia maravilhas e operava maravilhas pelo Espírito Santo. E todos se alegravam com aquelas maravilhas que o Senhor vinha operando através dessa dispersão da igreja. O Senhor usa meios, dispersou a igreja para que a palavra não ficasse concentrada ali em Jerusalém. Então houve essa dispersão, Filipe está pregando, prega em Samaria, milagres e maravilhas acontecem, todos se alegram muito. E nessa cidade tinha um mágico, um encantador, alguém que andava em espírito de mentira. E ele mesmo, ouvindo a palavra, só que ele tinha tido uma vida pregressa,
Nessa vida pregressa ele iludia, né? O pai da mentira é o diabo usa suas artimanhas e a eficácia do seu poder, né? Conforme diz a palavra, para iludir o povo, para iludir aquela cidade. Então aquela cidade ouvia e dava ouvidos, desde o menor até o maior, como diz aqui na palavra, davam ouvidos a esse tal Simão. Até que eles, maravilhados pela palavra de Filipe, deram ouvidos a Filipe, a verdade que era pregada por Filipe, e se foram muitos batizados e se arrependeram e andaram pelos caminhos do Senhor. O próprio Simão, como diz aqui nos versículos aqui 11, 12 e 13, né? No 12 aqui em diante, vamos ler o 12 e o 13. Mas como crescia em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então havia esses batismos em sinal de arrependimento. E creu até o próprio Simão sendo batizado. Ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, até então, foi um bom caminho, né? Filipe demonstrou querer seguir o caminho do Senhor, até então. Como diz aqui, que creu, né? E foi batizado. Porém, logo em seguida, o que acontece? Logo em seguida, o mesmo Simão que havia abandonado aqueles caminhos, quis que com dinheiro ele pudesse alcançar o favor de Deus, alcançar os dons de Deus com dinheiro. E através disso, porque ele viu, como os irmãos sabem, o batismo que João prega, o batismo de Jesus, o batismo de João e o batismo que muitas vezes se manifestou pelos apóstolos, foi um batismo nas águas. Nem sempre o Espírito Santo era manifestado naquele momento, era dado esse dom, esse batismo naquele momento. E aí foi o caso aqui. E aí até que, pela imposição de mãos dos apóstolos ali, o Espírito Santo era concedido. E isso foi que Simão viu, e ele, querendo alcançar esse dom, quis alcançar através do dinheiro. E isso, Pedro imediatamente repreende ele. Repreende ele e diz que o coração dele não é reto. Qual é o problema ali? Ele diz: o teu coração não é reto diante de Deus. E que tu quer alcançar o favor de Deus, tu quer alcançar o dom de Deus com dinheiro. E arrepende-te, daí ele volta no dom. Mas ele tinha se batizado por arrependimento. Aí ele vem aqui no 22, ó: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. O pecado dele se manifestou através da boca de atos, né, e de palavras, mas nasceu no coração. O teu coração, ele diz. No 21 ele diz ainda: tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Né? No 20 ainda ele já vem ali falando que o dom de Deus não se alcança por dinheiro. E isso nos chama a atenção que nós somos chamados a nos arrepender, a crer no Senhor Jesus e nos arrependermos, claro, e sermos batizados. Coisa que todos nós fomos aqui, e alguns, né, eventualmente quem talvez ouvia a palavra ainda não, mas é um chamado. Há igrejas, né, que dizem que não precisa batizar, mas isso não é o que a palavra diz. Realmente, nos batizarmos é um chamado do Senhor. Nos batizarmos para arrependimento, para manifestar e confessar e declarar publicamente o nosso arrependimento. Mas aí eu pergunto, olhando para essa palavra, a nossa trajetória para por aí? Ou seja, no dia do batismo, nós encerramos a nossa caminhada e dali para frente não precisamos mais vigiar o nosso coração? Não é o que parece aqui. E essa é a maravilha da Bíblia. A palavra, a Bíblia, ela não se preocupa em ser um livro teológico. Ela é um testemunho daquilo que aconteceu. Porque se ela tivesse se preocupando com teologia, ela ia parar os cantinhos, ela ia, não, isso a gente não vai dizer, isso nós vamos dizer.
Não há essa preocupação, porque o testemunho do Senhor, ele vai manifestar a verdade, não aquilo que possa fazer sentido nos corações, ou que a gente queira ouvir. Ela simplesmente testemunha o que é. Então não há um tratado teológico aqui, e sim o testemunho da verdade, que isso ocorreu, isso foi relatado pela palavra. E então, diante disso, nós temos que refletir desse testemunho. O que esse testemunho nos propõe? Que será que quando nos arrependemos, quando declaramos publicamente e somos batizados, será que a nossa caminhada encerrou por aí? Ou ato contínuo devemos viver uma vida vigiando o nosso coração para arrependimento? Para continuamente estar buscando os caminhos retos do Senhor. Deixa eu trazer um outro testemunho aqui, de algo contemporâneo, que foi compartilhado, posso postar no grupo, acabei ainda não postando, mas de pastores renomados, e me chamou a atenção o testemunho de um outro irmão, que ele disse que nos anos 80 ele ia, não vou dizer aqui para não ficar no áudio, mas ele ia nos anos 80 nesse pastor, que era um pastor que pregava a palavra nos anos 80. E não creio que é o que ninguém está pensando aqui. É um nome bem conhecido, mas não tão conhecido. Não é os primeiros da lista, não. Tá? Ia nos anos 80. Hoje está pregando heresias. E não é será que são heresias. São realmente caminhos perversos. Bem longe, bem para o lado contrário da palavra. E isso causa perplexidade, irmãos, a mim. E deve causar a todos nós, porque esse homem não só foi batizado, mas ele chegou a pregar realmente o evangelho verdadeiro a ponto de encher os auditórios nos anos 80. Eu vou mandar esse vídeo aí, tá? Em seguida, depois no grupo. Mas isso é uma coisa que, pelo menos a mim, talvez, não sei se é vocês, mas a mim, eu tive ontem refletindo sobre isso. E eu não tenho uma explicação para isso. Eu creio que talvez ninguém tenha. A não ser que nós devemos, ato contínuo, vigiar o nosso coração. Porque a perseverança também é um chamado nosso. Mas realmente é de causar perplexidade alguém que realmente enchia lugares, auditórios, e que depois passa a pregar. Não é que a pessoa enfraqueceu, esmoreceu na fé, e se distanciou, parou de pregar, mas realmente continua crendo. Não, ela passou a militar contra tudo aquilo que ela pregava décadas antes. E realmente antes ela pregava a palavra. Isso é de causar perplexidade. Pelo menos serve de testemunho para nós, para que nós venhamos a vigiar o nosso coração. A permanecer, que é o nosso chamado, permanecer na palavra. Vamos para outro texto aqui, irmãos. É só avançar um pouquinho mais. Atos 26. Atos 26... Versículo 13, Atos 26. 20, versículo 20. 26, 20. Atos 26, 20. Atos 26, 20 diz assim. Isso aqui é Paulo agora dando testemunho. Antes era Filipe. E Paulo nem sequer era convertido, como nós vimos no início. Lá do capítulo 8, Paulo era Saulo e ele nem sequer convertido era. Ele perseguia a igreja. Agora, ele convertido, já, né, conforme relata no capítulo 9, ele dá o testemunho já indo aqui para julgamento. E o testemunho que ele dá é o seguinte, versículo 20 em diante. 26, 20. Atos 26, versículo 20. Diz assim: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Vou ler de novo. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém por toda a terra e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. Coisa que nem ele mesmo era no passado. Fazendo obras dignas de arrependimento. Que é o que João Batista nos chama também. Né?
Ele pregou isso, e isso era causa de ódio a ponto de ser perseguido para ser morto. Por quem? Pelos romanos? Não, não foi pelos romanos, não. Por outros da mesma etnia dele, da mesma origem dele, outros irmãos judeus. É isso que está nos mostrando. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Por quê? Porque ele pregou arrependimento. Arrependimento do quê? De Jesus ter sido crucificado. E Jesus, isso denuncia o nosso caráter. Mas ele não pregou só para judeus, ele pregou, a palavra foi pregada para gentios também, como no caso de Simão, enfim, né? E aí no 22, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isso é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem eu também falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. O que não se fez? Todas essas obras, o conjunto dessas obras, de João Batista, Cristo e depois os apóstolos, isso não é algo oculto. E ele mesmo conhecia o povo judeu. Eu vou seguindo aqui no 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ele conhecia a palavra. Ele sabia da história do povo judeu. E disse a Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Creio até talvez em tom de ironia ele falou. E disse Paulo: provera a Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me têm ouvido, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente e Berenice e os com ele estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns aos outros, dizendo: este homem, prestem atenção, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem poderia soltar-se esse homem se não houver apelado para César. As próprias autoridades reconheceram que nada foi feito para que fosse digno de morte. E o que ele pregou? Aquilo que ele mesmo perseguia, porque nós vimos lá em Atos, no início do capítulo de Atos 8, como ele mesmo ajudava a perseguir a igreja. E o que ele pregou depois da conversão? A mesma coisa que os demais judeus e o povo, né, os gentios, se a gente lê na palavra aqui, a gente vê como em outros lugares, né, na Grécia ali, Paulo também foi perseguido, mas como o povo não gostou, se agradou de ouvir essa palavra e perseguiu. Mas as autoridades, ouvindo isso, declararam o quê? Não tem motivo de morte. Isso não é motivo de morte, declarar e anunciar o arrependimento. Mas para quem ouve, por algum motivo, é. E isso nos causa perplexidade. Né? Por quê? Porque o que agrediu eles a ponto deles quererem matar? Né? E o que ele pregou foi justamente isso que nós falamos, o arrependimento. E ter obras dignas de arrependimento. É isso que ele tem nos chamado. Isso nos causa perplexidade, irmãos. Qual é a causa disso, né? Sendo que o arrependimento é contínuo. Lembra que esse povo que queria matar ele é o mesmo povo que dizia, tanto para Jesus, como dizia para ele, para Paulo, e essas palavras foram repetidas muitas vezes, que eles eram filhos de judeus. Eles não precisavam se arrepender. Isso estava no coração de muito judeu. Vamos pensar, pensem nisso. O que está no coração do fariseu? Que ele não precisa se arrepender. Afinal de contas, ele é filho de descendente de Moisés. Ele é descendente de
de toda a linhagem judaica e ele não precisa se arrepender. O que diz a parábola do publicano e do fariseu? É isso. Mas Paulo depois anuncia o arrependimento e isso causa um constrangimento a ponto deles quererem matar. Isso causa perplexidade a nós. E nós vemos ali, como nós vimos no início, no decorrer do capítulo 8 de Atos, que Simão foi batizado e era necessário que ele permanecesse, ou que vigiasse, buscasse no coração dele as iniquidades dele. Para que ato contínuo, depois do batismo, para que o batismo não seja interpretado por nós como se fosse Moisés para os judeus. Não, eu sou da igreja, eu sou batizado e daí não precisam mais que o arrependimento seja anunciado. Não é o que nós vemos, não é o que a gente pode concluir na palavra. Mas seguindo aqui, vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. 1 Coríntios 10, 1 a 13. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. Ora, irmãos, epístola de Paulo, né? Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram o quê? Batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A comida e a bebida era, né, a pedra era Cristo. O pão, né, que desceu do céu era Cristo. E a bebida era Cristo. No 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Ué, mas eles não foram batizados em Moisés? Eles não comiam da comida espiritual e da bebida espiritual? Ué, o que está no 5 aqui? Como é que é? Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram o quê? Prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. Está falando também da fornicação espiritual. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como o quê? Figuras. E estão escritas para o quê? Aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não é isso que nós estamos falando? Vigiar o coração? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Ou seja, aquilo que é colocado diante de nós, as nossas provações, nós temos que nos aplicar diligentemente a suportar de forma que a gente seja aprovado de Deus. Por quê? De novo, foram batizados em Moisés na travessia, né, do mar, comeram da comida espiritual, beberam da bebida espiritual, que é Cristo, e Deus não se agradou da maior parte deles, que muitos foram idólatras, fornicação espiritual inclusive, murmuraram, e essas coisas foram como figuras. E não para por aí, no caso ali, o pecado ali de Simão é outro, né? Mas essa vigilância ao coração é um chamamento. As coisas não se encerram
num ato, num momento único, e sim é necessário uma perseverança contínua e vigiar o nosso coração. Também pensando e lembrando daquilo que foi dito. Desses exemplos que nós temos de homens, de pregadores, de tempos, que por como que grandes líderes se deixam perder conhecendo a palavra. A gente não pode supor que o inimigo está brincando, mas sim que nós temos um Deus que nos mantém firme na verdade e que nós temos que desejar ardentemente o nosso coração a verdade. Para que a gente não venha, como diz aqui, aquele que, pois que cuida estar em pé, a gente acha que está de pé, é isso que é o cuidar estar de pé. Achamos, cremos, não, eu estou de pé, e talvez esteja mesmo, não sei. Mas olhe que não cai. Então a vigilância que é necessária sobre o nosso coração, sabendo que temos que permanecer na provação. Agora vamos para Lucas 13. Lucas 13, voltando ali, né? Mateus, Marcos, Lucas. Lá no terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 13, versículos 1 a 4. Diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitaram em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo todos de igual modo perecereis. Ou seja, infortúnios que acontecem na vida alheia não devem servir de exemplo para que nos exaltem, assim como o exemplo desses pregadores. Não devem servir de exemplo para que nos exaltem, como se nós estivéssemos melhor do que aqueles que caíram. Não deve servir desse exemplo. Como diz a palavra, quem cuida estar de pé, que vigie para que não caia. Como nós vimos antes lá. Quem cuida estar de pé, que venhamos a continuamente vigiar sobre nós mesmos e o nosso coração, para que não venhamos a ser como esses exemplos. Vamos para outro texto aqui. Ezequiel, lá para trás, Antigo Testamento, Ezequiel 18, 30 a 32. Ezequiel 18. Depois de Isaías, depois de Jeremias. Ezequiel 18, 30 a 32. Vai estar gravado depois. Vou postar no YouTube, se Deus permitir. Ezequiel 18, 30 a 32. Diz assim: Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, e não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O arrependimento, o abandono das nossas transgressões está ao nosso alcance. Está ao alcance do coração que se aplica a abandonar. Mas Deus, não vamos nos iludir, Deus é paciencioso, Deus é misericordioso, mas Ele não quer que o nosso coração permaneça nisso. E é dado-nos um tempo de arrependimento, para que a gente venha realmente tomar sobre nós e para que a gente venha se arrepender e abandonar os caminhos. Caminhos que não agradam ao Senhor. Porque o Senhor
O Senhor não se agrada das consequências de que colhemos ao seguirmos maus caminhos. Deus não se agrada dessas coisas. Que alegria que o perverso se deu mal. Que alegria. É isso que ele merecia mesmo. Merecer, como nós vimos em Lucas, todos merecemos esse caminho. Não há questão do mérito em nós. Há misericórdia e perdão mediante arrependimento. Mas mérito, todos nós aqui merecemos condenação. Por isso que não há do que se vangloriar quando, aqueles exemplos, a torre caiu sobre 18. Eles eram piores. Ou tem até outros exemplos, como o cego que estava diante do fariseu. Mas o cego, ele é cego porque ele merecia. Os pais eram pecadores, ele era pecador. Ele merecia. Nós somos pessoas de bem, nos vestimos bem. É assim que o fariseu pensava. E esse modo de pensar não foi aprovado. Então todos somos chamados ao arrependimento, porque do modo contrário todos pereceremos. É o que a palavra nos ensina. E hoje estamos diante de um momento que nos chama a arrependimento, tanto pelo dia da ceia, como pela circunstância que a gente vive na nossa nação. Quantos são que estão com bandeirinha, mas não têm um coração arrependido? Tanto desde ímpios, né, que nem sequer convertidos nunca foram, até convertidos que seguem nos seus pecados. Com bandeira. E lá clamando. Então, é legítimo a nossa manifestação? Com certeza é. Porém, antes disso, e mais importante do que isso, é essa direção do arrependimento. Vamos seguir adiante mais alguns versículos. Mais alguns versículos. 2 Pedro. 2 Pedro, lá para o final da Bíblia, né? Quase em Apocalipse, né? Voltando um pouquinho de Apocalipse. Daí tem 1ª, 2ª e 3ª João, daí um pouquinho mais para trás é 2 Pedro. É um dos últimos, né? São livros pequenos. 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. No finzinho de 2 Pedro, um pouquinho antes de 1 João. 2 Pedro 3, 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O motivo, a causa, muitas vezes, de infortúnios não terem nos assolado e nos derrubado por definitivo, é a paciência de Deus, não é nossos bons atos. Não caiu a torre de Siloé em cima de mim, eu não estou contado entre os 18, porque eu sou bom. Esse pensamento é do fariseu. Eu não fui misturado no sangue lá, como, né, diz ali que aqueles lá foram perseguidos e mortos, né, pelos romanos. Não aconteceu isso comigo, esses infortúnios, porque eu tenho uma vida reta, porque eu sou do bem. Não é esse o pensamento que nós devemos ter. Deus é paciencioso, sim, nós devemos estar buscando uma direção reta e o Senhor tem, Ele nos enxerga além, Ele pode nos julgar. E quem sabe nós estamos levando uma vida que o Senhor se agrada, uma vida de arrependimento, uma vida de piedade, como a palavra nos chama, quem sabe sim. Mas ainda assim não nos deve servir de causa de vanglória. E muitas vezes não é. Nós não somos derrubados, sofremos consequências que nós mereceríamos, porque nós não teríamos como nem sequer nos levantar. Então, nós temos que considerar muito mais a bondade de Deus do que nossos méritos. Não há mérito. É a bondade de Deus, a longanimidade de Deus que tem nos permitido tempo de nos arrepender. Porque se fosse para agir segundo o nosso conceito humano, já teríamos que
o Senhor já teria destruído a todos nós. Se fosse agir conforme esse conceito. Mas é na paciência de Deus e que nós tenhamos, a gente abra o nosso coração para a bondade de Deus, e a paciência de Deus e a misericórdia de Deus nos dando tempo, tanto individualmente como nós, né, coletivamente, como igreja, como nação também. O tempo que é dado para se arrepender. Que a gente não perca de vista essa chamada, essa direção, achando que nosso caminho já está confirmado. Está confirmado sim, desde que nós permaneçamos firmes na direção do arrependimento, da piedade. Atos 2, já estamos indo para o final agora. Atos 2, voltando lá para Atos, o 5º livro do Novo Testamento. Atos 2, versículo 38. 2:38. Eu vou lendo aqui já, diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esse arrependimento não é um arrependimento que se encerra no batismo. Ele se inicia declarado no batismo e ele continuamente deve fazer parte da vida do cristão. Como nós temos visto aqui. No capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Mais um versículo aqui para a gente, serve de reflexão desse momento. Em Apocalipse 3, lá no final, Apocalipse 3, 19. Apocalipse 3, versículo 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. De novo, Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então a palavra do Senhor tem nos chamado e nos mostra que devemos sim ter um momento de crer no Senhor, quando iniciamos a nossa caminhada, nos arrependermos e sim nos batizarmos publicamente, mas que esse é um dos passos, é o primeiro grande passo, na verdade. E que a partir daí devemos manter uma vigilância no nosso coração, continuamente nos arrependendo e vigiando que a mentira ou que o pecado não cresça de uma forma oculta, sem a gente prestar atenção, de uma forma desapercebida, usando exemplos que a gente usou agora contemporâneos, de grandes pregadores, e não vamos desprezar isso, porque qualquer um de nós está sujeito. Se grandes pregadores aconteceram isso, pregadores que já encheram, né, lugares, imagina quanto mais a nós. E exemplos também dos tempos antigos, como Simão, a gente viu, Simão que tendo abandonado os caminhos do engano, e aí se batizou, em seguida depois já quis comprar por dinheiro o dom do Espírito Santo. E aí nós vemos a vigilância e a exortação que nós vimos também nos textos lá, nos exortando e nos mostrando que o povo no deserto, da mesma forma, também foi batizado em Moisés, se alimentou do alimento espiritual, da comida espiritual, e Deus o que foi? Não se agradou da maior parte deles. Por quê? Porque optaram por andar por caminhos de rebeldia, enfim, aquelas coisas todas, a prostituição espiritual, a murmuração e etc, etc. E claro que não se encerra nisso, né? São todas as demais coisas, como o exemplo de Simão e qualquer outras coisas que um coração não rendido ao Senhor tem. Então, e como explica, quem cuida estar de pé, que vigie para que não caia, porque não há... se nós estamos de pé, é para a honra e glória do Senhor, não há um mérito nisso, né? Ainda que devemos sim vigiar para estar de pé, isso é justo, é correto, ter uma vida piedosa, mas isso por si só não é isso, isso é só um reflexo da bênção do Senhor sobre nós. Então que a gente possa ter essa vigilância, isso só tem que servir para que o nosso coração possa andar em humildade, não se exaltando a si mesmo,
não esquecendo das coisas e da bênção, da misericórdia do Senhor, e nos arrependendo daquilo que porventura possa ter entrado com o tempo no nosso coração. Buscando seguir um caminho limpo diante de Deus e sabendo que Jesus morreu na cruz para que realmente quem continua e permanece na vida de arrependimento e um coração rasgado e contrito, que esse sangue que vai ser, cuja ceia, né, vai ser ministrada hoje, esse sangue e o corpo do Senhor foi oferecido justamente para nós, para nos limpar, a nós que somos transgressores e cujo coração muitas vezes se aparta do Senhor. Que o Senhor possa estar, o Espírito Santo possa estar sondando os nossos corações, o meu coração, de todos nós, de todos aqueles que forem ouvir a palavra, para que venham a ter uma vida de vigilância, em primeiro lugar consigo próprio. Que é o Senhor que nos julga, né? O Senhor que nos admoesta. Então, conosco mesmos, né? Em primeiro lugar. E que possamos estar orando também pelo arrependimento coletivo, pela nação, né? Que dessas coisas de uma vida não arrependida, mas exigir juízo, é isso que os judeus faziam, eles exigiam justiça e juízo, inclusive contra os romanos. Pensem nessa situação. Os judeus não queriam o governo romano. Eles diziam, maliciosamente, elogiavam César, mas essa não é a verdade, irmãos. Tanto é que no ano 70 eles se revoltaram contra Roma. Eles usavam como, vamos dizer, bravatas políticas, né, contra Jesus. Usavam, vamos dizer, a chuteira de César, né, se é que me entendem, né? Mas não que queriam realmente o governo de César sobre eles. Eles queriam um libertador, um novo Davi, e exigiam justiça, né, e coisas, e resgate dos tempos antigos, porém, eles mesmos não tinham um coração reto, longe disso, diante do Senhor. Não exteriormente, mas interiormente. E isso não agrada ao Senhor. A essa exigência de justiça, isso a gente tem que meditar. Exigir justiça, acho que nos é livre a manifestação, eu realmente não tenho nada contra manifestar, mas a gente tem que vigiar realmente isso aí antes, né? Porque quando exigimos justiça de outro, automaticamente essa mesma exigência vem sobre nós também. Não que está errado, né? Mas há uma ação e reação, há uma ação sobre nós também. Com a medida que medirdes, vos medirão também. É isso que diz. Está errado exigir, buscar ter uma vida justa o máximo possível e também exigir desejar que outros também levem uma vida justa. Acho que isso é correto. Tanto que nós testemunhamos para isso. Mas vamos cuidar só com a forma como isso é colocado. Né? E que primeiro nós mesmos, o que o Espírito Santo, pela graça... Ó Senhor, que Tu, pela Tua graça, Senhor, Espírito Santo, sonda os nossos corações, sonda as nossas maldades, aquilo que não Te agrada, Senhor, que possamos, sem nos dar conta, Senhor, às vezes até de uma forma, sem nos darmos conta, sendo levado pela cegueira mesmo do nosso coração, Pai, possamos estar fazendo, Pai, de uma forma ignorante, essa é a palavra, Senhor. Ajuda-nos, ou aquilo, Pai, que de tanto nós ignorarmos, Senhor, cauterizou, e nós achamos que não tem problema, mas de fato isso são coisas que te incomodam, Pai, são coisas que te entristecem, para que Tu não te aparte de nós, Senhor. Não somos nada por podermos eventualmente estar de pé, e sim Tu, pela Tua graça, Senhor, nos mantém de pé, ó Senhor. Louvado seja Teu nome por isso, Senhor. Queremos andar, Senhor, num caminho junto contigo, Senhor, e clamamos a Ti, ó Espírito Santo, sonda o nosso coração, Senhor. E aquilo que há de que não Te agrada, de maldades em nós, ilumina-nos para que venhamos a nos arrepender, Senhor. E nos prostrar diante de Ti e andar num caminho reto, ó Pai. Num caminho que seja do Teu agrado, não que os nossos atos nos justificam, mas sim para que seja para a Tua própria honra e glória, não para a nossa justiça, mas para a Tua honra e glória, porque quem nos justifica é Tu, Senhor.
pelo sangue que foi derramado na cruz, Senhor. Essa é a justiça que vem sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua vida, Senhor, pelo teu corpo entregue na cruz, Senhor, o sangue derramado, que é esse que nos lava e nos purifica do nosso pecado. Clamamos a Ti, ó Senhor, tem compaixão de nós, ó Senhor. Lava-nos, purifica-nos, conduza-nos segundo o Teu querer, Senhor. Conduza o nosso coração, Senhor, a entender as coisas, Senhor, segundo a Tua perspectiva, Senhor, e não muitas vezes como nós tendemos a ser com autojustiça, nos justificando a nós mesmos, até mesmo com atos religiosos, que nada justificam. E sim, quem justifica é o Teu sangue, Senhor, mediante um coração contrito, Senhor, e Tu te alegra em nos justificar, Senhor, por amor. E esse foi o maior ato de amor que nós já vimos, que a humanidade já viu, Senhor. O próprio Deus, o próprio Rei se entregar por nós, Senhor, pela nossa miséria e pelo nosso pecado, Senhor. Clamamos, Senhor, que Tu venha reinar sobre nós. Nos sonda, Senhor, e nos purifica daquilo que não Te agrada, Senhor, e que venhamos a nos apartar desses atos que não Te agradam, Senhor. Louvado e santificado seja Teu nome, Senhor. Santo Tu és, Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Em nome, por amor a Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém.